Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos lá para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal aí a crescer, desenvolver, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí dar continuidade na nossa aula, 10ª aula aí sobre educação especial na perspectiva da inclusão escolar, tá? E agora nós vamos tratar do tema de projeto político-pedagógico e o AEE, né? A articulação entre o PPP e o AEE. AEE, a gente está aí 2 aulas já falando dele, é o atendimento educacional especializado. De acordo com as diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado na educação básica, o projeto político-pedagógico da escola ele deve contemplar o AEE como uma das dimensões da escola das diferenças, tá? Para a gente trabalhar a escola das diferenças, ter essa união entre a escola comum e a educação especial, pessoal, o projeto político-pedagógico ele deve contemplar o AEE, tá? Como uma das suas dimensões. Nesse sentido, é preciso planejar, organizar, executar, acompanhar objetivos, metas e ações traçadas em articulação com as demais propostas da escola comum. Então, assim, gente, no sentido assim de que o projeto político-pedagógico ele tem que contemplar o AEE como uma das dimensões da escola das diferenças, é preciso, então, planejar, organizar, executar, acompanhar os objetivos, as metas e ações traçadas, tudo isso, gente, em articulação com as propostas da escola comum. Não, você não pode fazer 2 propostas à parte. Você realmente tem que ter ali as 2 trabalhando juntas. Tem que ser uma proposta para cada um, certo? A democracia se exercita e toma forma nas decisões conjuntas do coletivo da escola e se reflete nas iniciativas da equipe escolar. Então, assim, pessoal, para você falar assim que eu quero trabalhar com democracia, eu quero trabalhar com escola democrática, que realmente ali trabalhe coletivo e tal. Então, você precisa trabalhar o coletivo, o grupo ali tem que decidir as coisas de forma conjunta, tem que trabalhar junto, todos têm que buscar o mesmo objetivo, tá? Dessa forma, somente dessa forma, a democracia ela vai acontecer dentro da escola, tá? E isso vai refletir, pessoal, se for trabalhado dessa forma e a democracia realmente acontecer, isso vai se refletir nas iniciativas da equipe escolar, tá? Nessa perspectiva, devem ser previstos a organização e recursos para o AEE, tá? Então, assim, qual que são as organizações e recursos para o atendimento educacional especializado, tá? Que deve estar previsto aí no PPP. Sala de recursos multifuncionais, matrícula do aluno do AEE, aquisição de equipamentos, indicação do professor para o AEE, articulação entre professores do AEE e do ensino comum e redes de apoio internos e externos à escola. Então, assim, pessoal, olha as coisas que tem que conter no PPP em relação ao AEE, tá? O que tem que estar previsto lá. São as salas de recursos, que é onde vai ser executado o trabalho do AEE, a matrícula do aluno, tá? Então, assim, você precisa matricular o aluno ali na escola, né, ou naquela escola ou na outra escola, se a escola da outra criança ela não tiver estrutura, então tem que conter ali a matrícula do aluno, a aquisição de equipamentos, ou seja, que equipamentos? Equipamentos necessários para trabalhar com os alunos ali de acordo com as suas necessidades. A indicação do professor, porque precisa ter um professor para poder atender somente o AEE, ele não vai assumir uma sala regular e a sala do AEE, e a articulação entre esses professores do AEE e da escola do ensino comum, tá? Mais uma vez aí a gente vai falando isso na aula 8, na aula 9, para que, trabalhando em conjunto, possa se buscar aí um melhor desenvolvimento das crianças. No caso da inexistência de uma sala de recursos multifuncionais na escola, os alunos não podem ficar sem esse serviço. O PPP ele deve prever o atendimento dos alunos em outra escola mais próxima, ou centro de atendimento educacional especializado, no contraturno do horário escolar. Então, caso, por exemplo, a sua escola não tenha uma estrutura, seja uma escola pequena, não tenha como criar uma sala de AEE, uma sala de recursos, você tem que procurar a escola mais próxima que tenha e direcionar o aluno para lá, tá? Sempre no horário do contraturno da escola. O AEE, quando realizado em outra instituição, deve ser acordado com a família do aluno. E o transporte, se necessário, ser providenciado também, tá? Pode chegar e jogar a criança para uma escola no bairro lá e a mãe a pé, uma criança deficiente, com uma cadeira, não dá, né, gente? Tem que garantir aí o transporte. Em tal situação, destaca-se a articulação entre os professores especialistas de ambas as escolas,
para assegurar uma efetiva parceria no processo de desenvolvimento dos alunos, tá? Então essa parceria é aquilo que a gente já falou. A mãe, os pais trabalharem como intermediário, levando relatórios de um professor do outro, para que possa ser trabalhado ali em conjunto e os dois possam falar a mesma língua. O PPP, ele prevê ações de acompanhamento e articulação entre o trabalho do professor do AEE e os professores das salas comuns. Ações de monitoramento da produção de matérias didáticas especializadas, bem como recursos necessários para a confecção destes. Então, assim, o PPP, gente, ele tem que prever essas ações de acompanhamento, tá? E articulação entre o trabalho dos dois professores, tá? Tem que garantir isso aí, para que um professor lá fale assim, eu não vou me meter com aquele lá, não quero papo... Não pode. Tem que trabalhar em conjunto e o PPP, ele tem que garantir que aconteça essa articulação, tá? Bem como ações de monitoramento, um professor ali realmente está... quando possível, a gente está observando ali o comportamento daquele aluno na sala regular, né? O professor da sala regular, infelizmente, ele não tem como acompanhar o AEE por ser em outro horário, mas tem que ter essa questão, esse acompanhamento das ações, tá? O monitoramento, tá? Para que a criança, tudo, gente, para que a gente possa trabalhar da melhor forma, porque parece que é uma coisa fácil, mas não é isso, seria uma coisa mecanizada. A criança não é assim, um dá uma matéria, o outro dá outra, a criança, nossa, vai para a faculdade. Não é assim. Gente, é muito trabalhoso. Quem já trabalhou sabe, quem conhece o trabalho do AE sabe que é muito difícil, é um trabalho de formiguinha. Então, assim, precisa ter toda a ferramenta possível para auxiliar no sucesso desse trabalho, tá? Olha lá, bem como recursos necessários para a confecção, né, desses materiais. Além das condições para manter, melhorar e ampliar o espaço das salas de recursos multifuncionais. Inclui-se no PPP a previsão de outros tipos de recursos, equipamentos e suportes que forem indicados pelo professor do AEE ao aluno. O PPP de uma escola considera... deixa eu explicar aqui a frase, já ia ler direto. Então, assim, além das condições, gente, para manter, melhorar e ampliar as salas de recursos multifuncionais, inclui-se também no PPP a previsão de outros tipos de recursos, tá? Seria equipamentos e suportes que forem indicados pelo professor. Isso para trabalhar com certas especificidades de cada criança, tá? Quando necessário, o professor vai solicitar. O PPP de uma escola, ele considera no conjunto de seus alunos, professores especialistas, funcionários, gestores, as necessidades existentes, buscando meios para o atendimento dessa demanda a partir dos objetivos e metas a serem atingidos. Então, assim, o PPP, ele vai considerar ali as necessidades existentes. Tá? Então, assim, quais são as necessidades da escola? Porque você não pode padronizar ali e falar, a sala tem que ter isso, o professor tem que providenciar isso. Não, gente, cada criança que vai entrar ali é uma caixa de surpresa. Você vai ter que descobrir a real necessidade dela, a melhor forma de trabalhar com ela, para dessa forma buscar os meios para o atendimento dessa demanda, tá? Isso precisa constar lá no PPP, ela tem que considerar as necessidades existentes, tá? Não pode montar no PPP, nós vamos comprar isso, sem saber o que você vai enfrentar ali. Ao delimitar os espaços, os tempos escolares, o PPP insere os calendários, horários, turnos e contraturnos na organização pedagógica escolar, atendendo às diferentes demandas, de acordo com os espaços, recursos físicos, humanos e financeiros que a escola dispõe. Então, assim, quando delimita ali os tempos escolares, o PPP ele tem que inserir, né, os calendários, os calendários, os horários, turnos, né, contraturno, para que possa estar atendendo as diferentes demandas do AEE, de acordo com o contraturno da aula da criança. No caso do AEE, por fazer parte desta organização, o PPP, ele estipulará o horário dos alunos, oposto ao que frequentam a escola comum, e proporcional às necessidades indicadas no plano do AEE. O horário do professor previsto para que ele possa realizar o atendimento dos alunos, preparar material didático, receber as famílias dos alunos, os professores da sala comum e os demais profissionais que sejam envolvidos. Então, assim, gente, como a AE faz parte da organização do PPP, o PPP, gente, que é o projeto político-pedagógico, ele vai estipular o horário dos alunos, tá? Oposto ao que frequenta a escola normal. E o horário, gente, do professor,
previsto, né, para que ele possa realizar esse atendimento. Então, tudo isso o PPP vai estipular. Isso é uma coisa meio técnica, mas é legal a gente estar passando, tá? Os horários que ele vai preparar material, que ele vai receber a família para conversar, os professores da sala comum, tá? Todo mundo que estiver envolvido ali com aquela criança, o PPP tem que estipular os horários que o AE vai estar atendendo cada um. Enquanto o serviço oferecido pela escola ou em parceria com outra escola ou centro de atendimento especializado, o PPP estabelece formas de avaliar o AEE, de alterar práticas, inserir novos objetivos e definir novas metas visando o aprimoramento desse serviço. Então, assim, o PPP, gente, ele tem um poder, ele vai estabelecer formas de avaliar, de alterar, tudo. Então, assim, tudo que for para melhorar o trabalho, porque o trabalho tem que ser aberto ali, ele não pode ser, tem que ser maleável, né? Ele não pode ser uma coisa rígida, né? Você vai montar um plano do PPP, se no ensino regular não pode fazer isso, imagina no AE, né? Montar lá um plano lá de trabalho e falar, agora é desse jeito que vai trabalhar. Não, o PPP ele estipula as formas de avaliação, as mudanças necessárias, as alterações, de modo a promover ali o aprimoramento do serviço. Opa! Ai, meu Deus, será que eu desliguei aqui? Não. Na operacionalização do processo de avaliação institucional, caberá à gestão zelar para que o AE não seja descaracterizado das suas funções e para que os alunos não sejam categorizados, discriminados, excluídos no processo avaliativo utilizado pela escola. Então, assim, a escola vai utilizar ali os processos avaliativos de acordo com a necessidade da criança, a maior necessidade para a menor, né? E tem vários critérios. Não cabe aqui a gente falar, senão a gente vai fugir do objetivo da aula. Mas tem vários critérios aí que a escola vai avaliar. E a escola, gente, ela precisa zelar, a gestão escolar ela precisa zelar para que e não seja dessa forma os alunos discriminados, excluídos ali, ou falam assim, não quero esse não, põe o outro ali que é melhor tal. Não, a gestão escolar ela precisa de uma forma neutra, de uma forma imparcial ali, tá escolhendo de acordo realmente com a necessidade da criança, tá? E que o atendimento do AE ele não seja descaracterizado, ou seja, o professor começa a trabalhar coisas ali que não tem nada a ver com a proposta do AE. O PPP define os fundamentos da estrutura escolar e deve ser coerente com os propósitos de uma educação que acolhe as diferenças. E sendo assim, não poderá manter seu caráter excludente e próprio das escolas dos diferentes. Então, assim, quando você trabalha com aquela escola lá, que é uma escola comum, regular, que não tem inclusão escolar, que acha assim, que todo mundo ali são a escola da elite. Então, assim, você não pode trazer esse tipo de coisa para a proposta do AE. No AE, você tem que procurar trabalhar, gente, uma educação que acolha as diferenças, tá? Que cada criança ali é igual de acordo com a sua diferença pessoal, cada um tem a sua própria diferença ali singular, mas que no contexto todos são iguais segundo as suas diferenças, considerando elas, tá? Então, assim, o PPP... ele define os fundamentos da estrutura escolar e ele deve ser coerente com os propósitos de uma educação, tá? Que acolha as diferenças. A organização e a oferta do AE. O decreto 6571 de setembro de 2008, ele dispõe sobre o atendimento educacional especializado e ele destina recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, ao AE de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, matriculados na rede pública do ensino regular, admitindo o cômputo duplo da matrícula desses alunos em classes comuns, de ensino regular e público no AE, concomitantemente conforme registro do censo escolar. Então, assim, gente, isso aqui também é muito técnico, mas vou só dar uma explicadinha rápida, tá? O decreto lá de 2008, ele dispõe sobre atendimento educacional especializado e ele destina recursos do Fundeb, tá? Ao AE, e desde que sejam matriculados na rede pública de ensino. Então, se a criança, por exemplo, é uma criança de escola particular, aí ele não vai ter direito, tá? Tem que ser escola pública de ensino. E ele admite o cômputo duplo da matrícula. Então, assim, quando você vai fazer o censo escolar, para saber quantas crianças estão estudando, as crianças que têm atendimento do AE, elas vão ter um cômputo duplo, tá? Ela não vai ter um cômputo só de presença, ela tem 2. Então, conta como se ela estudasse 2 vezes. Esse decreto, ele possibilita às redes de ensino o investimento na formação continuada de professores, na acessibilidade do espaço físico e do mobiliário escolar, na aquisição de novos recursos de tecnologia assistiva,
entre outras ações previstas na manutenção e desenvolvimento do ensino para a organização e oferta do AEE nas salas de recursos multifuncionais. Então, gente, esse decreto aí que destina uma certa verba do Fundeb aí para o AEE, ele possibilita, né, as redes de ensino tá investindo na formação continuada dos professores para estar entendendo um pouco melhor sobre essa questão do AEE e também os professores que vão atuar na área do AEE. E também, gente, para estar comprando um mobiliário. Que mobiliário, pessoal? Esse mobiliário é destinado aí ao AEE. Tá? O mobiliário diferenciado, de acordo com a necessidade da criança, bem como os materiais ali que vão ser trabalhados. As diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado reiteram que no caso da oferta do AEE ser realizada fora da escola comum, em centro de atendimento educacional especializado público ou privado, sem fins lucrativos, conveniado para essa finalidade, ou seja, assim, gente, vou dar uma enxugada aqui, porque o texto aqui é bem confuso. Então, assim, as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, elas reiteram, elas reforçam que no caso da oferta ser realizada fora da escola, seja na escola comum, seja na escola pública, seja na escola particular, seja lá no centro lá que trabalha com a AEE, a oferta conste também no PPP do referido centro. Então, assim, o PPP, o centro educacional lá que estiver fazendo a AEE, ele tem que ter um projeto político-pedagógico. Tá? E essa oferta ela também tem que constar no PPP do referido centro. Os centros, pessoal, que oferecem o AEE, sempre sem fins lucrativos, né? Eles devem seguir as normativas estabelecidas pelo Conselho Nacional, pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino para autorização de funcionamento e seguir as orientações preconizadas, né, ou seja, publicadas nessas diretrizes. Como ocorre com a AEE nas escolas comuns. Então, assim, conforme as diretrizes para o financiamento do AEE, são exigidas as seguintes condições: matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional da mesma escola pública, de outra escola pública, centro de atendimento educacional especializado público ou centro de atendimento educacional especializado privado e sem fins lucrativos. Então, assim, conforme as diretrizes, para ser financiado, o AEE ser financiado, são exigidas, gente, que a matrícula, ela seja, a matrícula na classe comum, a criança precisa ter a matrícula na classe comum, mas também na sala de recurso multifuncional de órgãos credenciados, seja escola pública, ou a mesma escola que ele estuda, outra escola pública, um centro de atendimento público ou o centro de atendimento educacional especializado para privado, mas sem fins lucrativos, tá? Qualquer outro lugar aí, as diretrizes não vão autorizar aí o financiamento do AEE. A organização do atendimento educacional especializado considera as peculiaridades de cada aluno. Tá? Os alunos com a mesma deficiência, eles podem necessitar de atendimentos diferenciados. Então, não é porque o aluno tem o mesmo problema que o outro, você vai sentar os dois ali e trabalhar junto. Não, cada um ali tem uma peculiaridade. Por isso, o primeiro passo para se planejar o atendimento não é saber a causa, tá? O diagnóstico, o prognóstico da suposta deficiência do aluno. Tá? Não é saber isso. Antes da deficiência vem a pessoa, o aluno, com a sua história de vida, sua individualidade, seus desejos e diferenças. Há alunos que frequentarão o AE mais vezes na semana e outros menos. Não existe um roteiro, um guia, uma fórmula de atendimento previamente indicada. E assim sendo, cada aluno terá um tipo de recurso a ser utilizado, uma duração de atendimento, um plano de ação que garanta a sua participação e aprendizagem nas atividades escolares. Tá? Então não tem assim, um roteiro que você vai falar assim, olha, eu vou atender tantos alunos na semana, tal. Não, por quê? Porque vai surgir ali aluno que ele vai ter uma necessidade maior, o outro vai ter uma necessidade menor, tá? Então não existe uma fórmula assim que para você trabalhar com a AE, sabe? Enquanto você não recebe os alunos ali, não tem como você montar o seu planinho de trabalho, tá? Então cada aluno também ele tem um tipo de recurso, então não tem como você padronizar. E também cada aluno ele tem uma duração de atendimento diferente, tá? Tem um aluno que vai ficar 1 hora, outro talvez um pouco menos, outro talvez um pouco mais, tá?
Na organização do AE, é possível atender alunos em pequenos grupos, se suas necessidades forem comuns a todos. Aí sim, pessoal, é possível, mas você não pode classificar porque eles têm o mesmo problema. Às vezes ele tem até tem um problema, o outro tem outro problema, mas o método que você vai trabalhar é muito parecido. Então você consegue ali reunir 2 até 3 alunos ali, talvez até mais. É mais difícil, mas assim, você pode reunir ali um pequeno grupinho de alunos se a metodologia for a mesma aplicada, aí você consegue, tá? Mas, por exemplo, se pegar 2 alunos de uma vez aí aplicar 2 metodologias diferentes, ou pegar 2 alunos com o mesmo problema e querer aplicar a mesma metodologia, não pode acontecer, tá? Mas é possível se a metodologia que for ser aplicada for a mesma, aí você pode trabalhar ali com um pequeno grupinho. É possível, por exemplo, atender a um grupo de alunos com surdez para ensinar-lhes Libras ou para ensino da língua portuguesa escrita, tá? É possível, mas aí o professor também tem que ter o conhecimento, a formação, né, em Libras. Os planos de AE resultam das escolhas do professor quanto aos recursos, equipamentos, apoios mais adequados, para que possam eliminar essas barreiras que impedem o aluno aí a desenvolver na sala comum, garantindo a esse aluno a participação no processo escolar e na vida social em geral, tá? Segundo as suas capacidades. Então, assim, pessoal, os planos do AE, eles resultam das escolhas do professor, tá? Quanto aos recursos, equipamentos, a forma como o professor vai trabalhar, tá? Adequadamente para que possa eliminar essas dificuldades da criança, garantindo a ela o ensino aí necessário segundo as suas capacidades. Esse atendimento ele tem funções próprias do ensino especial, as quais não se destinam a substituir o ensino comum, nem mesmo a fazer adaptações aos currículos, tá? Pelo amor de Deus, adaptação é proibido. As avaliações de desempenho e a outros. Então, assim, currículo, adaptação, avaliação, essas coisas aí não pode acontecer, tem que ser tudo igual. Então, o AE ele não pode intervir nem substituir nada que tenha a ver com o ensino comum, tá? Mas ele tem funções próprias, ele vai trabalhar um outro tipo de formato de trabalho com a criança, tá? Então, assim, ele tem funções próprias ali do ensino especial, mas não vão substituir o ensino formal de forma nenhuma. É importante salientar que o AEE não se confunde com reforço escolar. Reforço escolar, pessoal, é quando a criança ela tem uma dificuldade na escola, tá, alguma coisa assim, aí, bom, leva lá na sala de reforço para quê? Para auxiliar, para suplementar aquela criança, tá? Mas o AE não, ele é um atendimento especializado, tá? Quando a criança realmente ela tem um problema que dificulta a aprendizagem dela. Agora, a criança que tem um problema, entrei numa coisa da matemática lá, que é radiciação, eu não entendo o que é isso, puxa, como tá difícil. Aí, né, encaminhado ali para o reforço. O AEE não, é quando a criança ela tem alguma coisa impedindo que ela progrida. Tá? Então é diferente. O professor do AE, ele acompanha a trajetória acadêmica de seus alunos no ensino regular, para atuar com autonomia na escola e em outros espaços da vida social. Então, assim, o professor da AE, gente, ele tem que acompanhar a trajetória acadêmica, ou seja, assim, no ensino, tá escrito aqui, desculpa, tá escrito no ensino regular. Então ele tem que acompanhar, ele tem que ver o progresso desse aluno no ensino regular, para que ele possa também adequar o seu ensino ali do AE para o aluno atuar com autonomia, né, na escola e na vida social dele. Então ele tem que acompanhar essa trajetória acadêmica. Por isso que fala que os dois têm que andar juntos ali. Para tanto, é imprescindível, gente, ou seja, não pode ser descartado isso, tem que fazer parte ali. Tá? É imprescindível uma articulação entre os professores do AEE e o ensino comum. Mais uma vez, pessoal, cada vez que muda a temática aqui, a autora ela acaba repetindo, não sou eu não, viu? É a autora que vai repetindo aqui. Mas eu acho que é até legal que a gente vai reforçando. Mas é a autora, de acordo com as temáticas, ela vai repetindo muitas frases, tem bastante coisa aqui que a gente vai acabar repetindo, tá? Então vamos lá. Na perspectiva da inclusão escolar, o professor da educação especial não é mais um especialista em uma área específica. Suas atividades desenvolvem-se preferencialmente nas escolas comuns, cabendo-lhe o atendimento educacional especializado aos alunos, público-alvo da educação especial. As seguintes atribuições. Então, assim, gente, quando você fala de inclusão escolar, o professor da educação especial ele não é mais um especialista, ele é um professor comum, como qualquer outro. Tá? Suas atividades elas vão se desenvolver preferencialmente nas escolas comuns, cabendo-lhes atendimento educacional especializado aos alunos, tá? As seguintes atribuições. Então, para trabalhar ali com o AEE, o professor tem que ter as seguintes atribuições.
identificar, colaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, de forma a construir um plano de atuação para eliminá-las. Então, assim, pessoal, uma das atribuições do professor para trabalhar no EE, ele tem que, além de, quando ele vai identificar, elaborar, produzir, realizar o trabalho dele com a criança, ele precisa considerar as necessidades específicas de cada aluno. Então, ele não pode montar aquilo ali de uma forma geral, certo? Alternativa B aqui. Reconhecer as necessidades e habilidades do aluno. Ao identificar certas necessidades do aluno, o professor do AE reconhece também as suas habilidades e, a partir de ambas, traça um plano para o seu atendimento, traça seu plano de atendimento. Então, o professor não pode só olhar as necessidades que a criança tem, mas as habilidades. Como que ele tem, o que ele tem facilidade? Olha, às vezes tem um aluno ali com necessidades especiais. Tem um aluno ali com necessidades especiais que ele gosta muito de desenhar, de pintar, né? Só rabisco, normalmente, mas ele gosta. Então, a partir da habilidade dele, o professor vai trabalhar a dificuldade, aquela necessidade, qual o problema dele, como que a gente pode melhorar. Você não vai pegar, por exemplo, uma criança que gosta muito de pintar, e você vai dar blocos para ele que ele monta. Ele não gosta de blocos, ele gosta de pintar. Então você vai trabalhar de acordo com aquilo que ele gosta, certo? Se ele, ainda está na alternativa B, pessoal, se ele identifica necessidade de comunicação alternativa para o aluno, indica recursos como a prancha de comunicação, por exemplo, se observa que o aluno movimenta a cabeça, consegue apontar com o dedo, pisca. Essas habilidades, elas são consideradas por ele para a seleção e organização de recursos educacionais e acessibilidade. Então, assim, pessoal, quando o professor coloca alguma ferramenta, aqui deu um exemplo, né? Coloca alguma ferramenta na criança, ele identifica a necessidade. E ele coloca uma ferramenta ali para trabalhar, e ele vê que a criança responde àquela ferramenta, ele tem que usar isso, gente, como uma arma ali. Para quê? Para estar trabalhando aquela necessidade do aluno. Então, assim, ele tem que descobrir a melhor forma de trabalhar com o aluno, tá? Só reforçando. Com base nesses dados, o professor elaborará o plano de AEE, definindo o tipo de atendimento para o aluno, para aquele aluno, com os materiais que deverão ser produzidos, a frequência do aluno ao atendimento, entre outros elementos constituintes desse plano, tá? Então, assim, com base nessa questão de você reconhecer as necessidades e também as habilidades, tá? O professor, ele começa a elaborar o seu plano do atendimento educacional especializado com o tipo de atendimento para aquele aluno em especial. Isso ele vai fazer com todos que ele vai atender. Nossa, se ele tiver 15 alunos, 20 alunos, olha, gente, ninguém falou que é fácil, tá? Fácil é sentar e não fazer nada. Agora, quando você quer transformar as coisas de uma forma positiva, dá bastante trabalho. Então, a partir de quando ele aponta a necessidade como que é a palavra aqui? A habilidade. A partir do momento que ele aponta a necessidade e a habilidade do aluno, a partir daí ele vai começar a montar os materiais que ele vai trabalhar com a criança e a forma como ele vai trabalhar. Outros dados poderão ser coletados pelo professor em articulação com o professor da sala de aula e demais colegas da escola ali que tiverem contato com a criança, né? Com os pais também. Alternativa C. Produzir materiais tais como textos transcritos, materiais didático-pedagógicos adequados, textos ampliados, gravados, como também poderá indicar a utilização de softwares e outros recursos tecnológicos disponíveis, tá? Então, aí você fala assim, mas a criança tem dificuldade, você vai dar texto, vai fazer... Às vezes tem a criança com superdotação. Às vezes isso aqui também pode ser usado para a criança que tem uma dificuldade, tá bom? Então, produzir materiais também como textos, materiais didáticos, aí textos ampliados, gravados, tá? De acordo com a necessidade do trabalho. Alternativa D. Elaborar e executar o plano de AE, avaliando a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade. Ou seja, pessoal, aquilo que foi comprado, aquilo que está sendo trabalhado, aquilo ali está sendo funcional, aquilo ali está realmente valendo a pena. Eu estou trabalhando com aquilo ali realmente, tá? Então tem que avaliar isso, tá? A funcionalidade, se está dando resultado e se você realmente está usando aquilo com a criança. Às vezes você tentou usar, a criança não gostou ali, você não consegue, então
tem que avaliar isso aí. Na execução do plano do AEE, o professor terá condições de saber se o recurso de acessibilidade proposto, ele promove participação do aluno nas atividades escolares, tá? Então, assim, como que eu posso dizer? Quando o professor vai propor alguma coisa para a criança, uma ferramenta que ele acha que é viável, segundo o problema dela, ele também tem que considerar se aquilo vai promover a participação do aluno nas atividades escolares. Porque às vezes ele vai trabalhar com uma coisa que chega na sala de aula, o professor nunca vai trabalhar naquele formato ali. Vou dar um exemplo, quebra-cabeça. Você vai trabalhar com quebra-cabeças ali no AE. Só que o professor da sala regular, por exemplo, não trabalha com quebra-cabeças, tá? Não tem tempo hábil, não é viável ou não é pertinente. Então, assim, o que resolve ele trabalhar no AE com aquele quebra-cabeça ali? Isso é uma coisa que não vai auxiliar a criança na sala de aula. Tá? Às vezes o formato de aula que o professor lá trabalha não necessariamente quebra-cabeça, mas alguma coisa que trabalhe com raciocínio lógico. Claro que os professores trabalham, mas vamos dar um exemplo que não trabalhasse. Tá? Então, assim, o que adianta ele trabalhar o raciocínio lógico ali, a concentração da criança, se na sala regular aquilo não é aplicado? Então, assim, ele também tem que procurar adequar ali, de acordo com o professor, os dois trabalhando em conjunto. Para quê? Para que falem a mesma língua. Tá? O plano, portanto, deverá ser constantemente revisado e atualizado, buscando-se sempre o melhor para o aluno e considerando que cada um deve ser atendido em suas particularidades. Gente, ele elimina até a necessidade de explicação, né? Então, assim, você tem que estar sempre revisando o seu plano, atualizando ele de acordo ali, buscando a melhor forma de atender o aluno e garantindo ali, sabe, a sua particularidade, tá? Sem formalizar o trabalho ali, uniformizar o trabalho de uma forma geral. Pessoal, já estamos aqui passando de 30 minutos, então eu vou dar uma pausa nessa aula e a gente vai continuar aqui na alternativa E, porque realmente já ficou muito longo, senão, e aqui vai estender bastante ainda, senão a gente vai acabar a aula ficando cansativa. Então daqui a pouco eu continuo com vocês na próxima aula, fazer uma pausa aí, a gente já continua na próxima aula.